Olá, queridos alunos do 8º ano. Que alegria estar aqui com você novamente, professora Elisângela. Hoje nós vamos falar sobre os fenômenos elétricos e magnéticos. Tudo bem com você, com a família? Eu espero que sim. Então nós vamos começar a nossa aula e nós sempre começamos ali pelos objetivos. Eu sempre chamo a sua atenção para o que mesmo? Para o teu caderno. Isso mesmo, é importante que você tenha o teu caderno aí em mãos para você fazer as anotações, né? As atividades, manter esse caderno organizado para depois você compartilhar com os seus colegas de sala, né? Seus colegas de turma e depois, claro, apresentar para a tua professora também, que vai ficar feliz aí com a sua dedicação para com os estudos. Bora lá então para o nosso objetivo? Reconhecer a existência de diversos fenômenos elétricos e magnéticos. Bora lá então com essa imagem bonita, né? Olha aqui o que a gente está observando. Um raio, né? Observamos essa imagem. Provavelmente você já deve ter visto um, né? É muito comum em períodos de intensas chuvas, né? Tempestades muito fortes. Nós contemplamos muitas vezes nos céus, né? Esse fenômeno. Eu pergunto para você, mas o que é um raio? Já contemplamos diversas vezes, mas o que é? Quero deixar essa pergunta para você pensar um pouquinho e a gente já retorna para falar mais a respeito. Até daqui a pouco. E aí, ao observar esta imagem muito bela aqui, né? Algo que a gente presencia em períodos de tempestades fortes, chuvas fortes, né? A gente sabe o que é um raio, mas o que é um raio, né? O que é um raio, professora? Trata-se de altíssimas descargas elétricas que ocorrem. Como que eles ocorrem, professora? Muito bem, então eles ocorrem a partir da concentração, tá? No centro positivo e nos centros negativos das nuvens. Isso mesmo, e o ar que circula ali, está circundando ali as nuvens, ele não consegue isolar. Existem 3 tipos de raio. O raio ascendente, que é aquele que pode partir do chão, certo? Por meio de torres. E também tem aqueles raios que são os descendentes, que são considerados mais perigosos, aqueles que acontecem nas nuvens, os raios descendentes, e podem atingir o solo, podem atingir o chão numa gravidade muito intensa, ok? E tem também aqueles raios que ocorrem entre as nuvens, isso mesmo, são os mais comuns que a gente presencia, aqueles que ocorrem entre as nuvens, que se dá ali devido à diferença da polaridade que existe ali entre uma nuvem e outra, ok? Muito bem. Então a gente já percebe uma ligação aí, né, do ser humano com a eletricidade, interagindo aí com os fenômenos elétricos e magnéticos. Existem também, professora, um coração, exatamente, são os impulsos elétricos que ocorrem, né, no interior dos músculos, né, dos órgãos, das células. Aqui a gente tem um coração, mostrando então aqui, né, os impulsos elétricos aqui do coração. E é claro, a gente está observando também essa animação maravilhosa aqui, mostrando um relâmpago que se dá, né, esses relâmpagos acontecem durante tempestades. Esse aqui a gente observa, a gente nota que é um relâmpago, é um raio que ocorre entre as nuvens, né? Que está tendo ali uma disparidade ali de polaridade das nuvens, então uma diferença ali, então está acontecendo esse fenômeno. Muito bem. O primeiro estudo desses fenômenos com registros escritos foi feito por ele aqui, Tales de Mileto. Olha esse cidadão aqui. Um estudioso grego que viveu por volta dos anos de 2500, mais ou menos 2500 anos atrás, tá? Então, o primeiro registro, a escrita, o estudo ali desse fenômeno aqui, se deu então por
Tales de Mileto. Muito bem, aqui nós temos, então, duas imagens, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre ela. Nos textos, há relatos que alguns objetos exerciam sobre outros, por exemplo, o âmbar, olha aqui, essa imagem aqui é um âmbar, fenômeno elétrico, né? Trata-se de uma resina vegetal, atrai pequenos pedaços de palha depois de ser friccionado com pelo de carneiro. E a magnetita, olha aqui, ó, nessa outra imagem, trata-se de uma rocha que pode atrair objetos feitos de ferro. Então a gente está percebendo aqui, né? Então o âmbar, essa resina, a resina vegetal que vai atrair pequenos pedaços de palha. E essa rocha que é a magnetita que vai atrair objetos que são feitos de ferro. Os fenômenos elétricos, olha aqui, nós temos mais duas animações, também os magnéticos, eles ocorrem por quê? Em razão da presença da carga elétrica que existe na matéria. Impulsos elétricos no interior das células do corpo humano, olha que coisa mais linda, né? Os impulsos elétricos ocorrendo aqui nas células, no interior do nosso corpo ocorre isso. Claro que a gente não consegue observar isso a olho nu, né? E a gente tem aqui, ó, essa outra animação mostrando aqui para nós os raios, né? Os relâmpagos que acontecem, então, devido ali à diferença na polaridade entre as nuvens, né? Durante uma tempestade isso ocorre, é muito comum isso acontecer. Muito bem, então nós temos aqui uma bela imagem mostrando aqui para nós o átomo, né? Mostrando aqui a sua parte positiva, o próton, o elétron e o núcleo desse átomo, né? Esses fenômenos, gente, esses fenômenos que a gente está mostrando, eles estão relacionados com o que? É o comportamento de partículas presentes na menor estrutura formadora de materiais, como o quê? Próton, carga positiva, elétron, carga negativa. E os nêutrons, né? Que estão aqui no núcleo, que já diz, né? É neutro. Lembra lá, né? Do que são, como que ocorre, né? Devido à carga positiva e a carga negativa. Naquele caso, a gente falando dos relâmpagos, né? Então, a carga positiva e carga negativa lá nas nuvens. Então, os átomos, eles são formados por quem? Olha a estrutura de um átomo. É formado por prótons, carga positiva, os nêutrons, que o nome já é bastante sugestivo, né? Neutro. E os elétrons de carga negativa. Os prótons e os nêutrons, eles encontram-se onde? Na região central do átomo, tá? Na região central, que é denominada núcleo, o núcleo de um átomo. E os elétrons estão na região mais externa, tá? Eles ficam na região mais externa, mais para fora. É uma região que é denominada, é chamada de eletrosfera. Uma região muito rica em elétrons, ok? Muito bem. Um átomo eletricamente, ele é neutro, tá? A quantidade de carga positiva é igual a carga negativa, certo? Então, nós temos, como eu já falei para você, prótons, que se refere à carga positiva, certo? Nêutrons é neutro, ou seja, não apresenta carga nenhuma, então nêutrons e prótons estão bem próximos aqui no núcleo, na região central, enquanto que os elétrons de carga negativa está nessa região mais externa, né? Está na região mais externa, que é chamada, como que é mesmo chamada essa região aqui? Eletrosfera. Esse local aqui onde se encontram os elétrons de carga negativa. A interação, interagindo ali, né, entre cargas elétricas é descrita por uma força elétrica. A repulsão, olha aqui, ó, nós temos dois tipos aqui, né? Essas duas imagens aqui mostram para nós, né, a repulsão, que se refere ao quê? Cargas iguais. Percebe aqui? Cargas iguais na repulsão. E a atração, tá? Se refere a cargas opostas. Olha aqui, ó, o negativo e o positivo, no caso da atração. Na repulsão, as cargas são iguais, ok? Muito bem. Bora fazer uma atividade? Já gostou dessa imagem, né? Muito bem. Identifique as partículas que compõem o átomo. Então, nós temos aqui ao lado essa imagem de um átomo, né? Então, você vai identificar, olha aqui, ó, 1, 2 e 3. Você vai nomear. Como que chama essas estruturas que estão sendo apontadas aqui?
que estão ali sendo representadas pelo número 1, 2 e 3. Além de nomear essas estruturas, você também vai descrever, você vai relatar as respectivas cargas elétricas que estão presentes em cada uma dessas partes. Combinado? Então eu vou dar um tempinho para você anotar essa atividade. Claro, pode fazer também essa ilustração aí, né? Eu vou dar um tempinho para você responder e a gente já volta para conferir até daqui a pouco. Voltei, gente linda. E aí? Tá gostando? Tá fazendo bastante anotação? Legal, né? Olha aí, já estamos descobrindo aí sobre os fenômenos que ocorrem na natureza, né? Os raios, o que são os raios, né? Estamos vendo aí sobre a eletricidade, o magnetismo, e a gente tá aqui no átomo, né? Para quê? Porque para falar, né, sobre essas cargas positivas e negativas, a gente tem que contar com a presença de um átomo. Então, bora lá então conferir. Eu pedi para você dar nomes aí. Para o número 1, trata-se de um neutro. O neutro, qual que é a carga dele? É nula, não tem carga, sem carga. Número 2, se refere a quê? A bolinha roxinha. O roxinho se refere a um próton e a sua carga é positiva. E aqui na eletrosfera, no número 3, nós temos quem? Um elétron, cuja sua carga ela é negativa. Ok? Mandou bem? Parabéns aí pelo teu empenho e a tua dedicação, ok? Bora lá então. Agora a gente vai falar sobre ganhar e perder elétrons, ok? Os corpos podem ganhar ou perder elétrons através do quê? De processos denominados de eletrização. Quando um corpo neutro, olha para você ver que interessante, quando um corpo neutro perde elétrons, há excesso de carga positiva e dizemos que ele está carregado positivamente. Então, quando ele perde, olha aqui, ó, o corpo neutro, perdendo os seus elétrons aqui, né, da eletrosfera, ele está perdendo e este corpo vai ficar positivamente carregado. Aqui acontece um pouquinho diferente. Quando um corpo neutro, quando ele recebe elétrons, né,
Quando há excesso onde há excesso de carga negativa, a gente diz, né, que esse corpo ele está carregado negativamente. Então, o corpo neutro, ele vai ganhar elétrons e vai ficar negativamente carregado, ok? Falamos então sobre ganhos e perdas de elétrons. Como que acontece então o processo de eletrização? Vamos falar primeiro dessa maneira aqui, desse modo que ocorre por atrito. Quando dois materiais de composição diferente, tá? São atritados, um irá perder elétron para o outro. Mas para isso eles precisam ser de natureza diferente, ou seja, a sua composição precisa ser diferente. O que vai acontecer? Um vai perder elétrons para o outro, ok? Eletrização, então, por atrito. Agora aqui é por contato. Quando dois corpos, um eletrizado e outro inicialmente se encontra neutro. Eles entram em contato, então, o neutro, né? Eles entram em contato. O corpo neutro fica com a mesma carga, tá? Ele vai ficar com a mesma carga do eletrizado, certo? Ele vai permanecer com a mesma carga do eletrizado. Aqui é um processo de eletrização que se dá por contato. Um que está neutro e o outro que está eletrizado, ok? Aqui também é um outro processo de eletrização, só que esse é por indução. Ocorre sem que haja contato direto. Não precisa ter o contato direto entre o corpo carregado e o corpo neutro, tá? Nesse processo aqui. Essa eletrização ela começa quando o corpo carregado se aproxima do outro, que está neutro, e induz a separação de cargas, tá? No corpo neutro, certo? Como a gente observa aqui nessa imagem. Bora agora fazer uma experiência, vamos fazer uma atividade, vamos ver um pouquinho sobre eletrização e a gente vai ver qual será, né? Nós vimos essa que é por indução, por contato e por atrito. Bora lá então? Mão na massa. E nós vamos precisar do quê? Muito bem, então vamos fazer esse experimento onde é possível a gente observar a eletrização por indução, tá? Essa daqui, ó. Ocorre sem que haja contato direto entre o corpo carregado e o corpo neutro, certo? Então, nós vamos ver isso daqui. E o que nós vamos precisar? Uma bexiga de festa, aquele balão de festa, a cor que você quiser. Sobrou aí do aniversário? Pode pegar ela então. Peça para a mãe antes, tá? Vamos precisar também de uma latinha, uma lata de alumínio, só que vazia, certo? Muito bem. Então, nós temos aqui o procedimento. Vamos atritar a bexiga em algum material, que pode ser o cabelo seco, a pele. Vamos, né, atritar ali a bexiga com uma dessas partes, né? Ou o cabelo seco, ou a nossa pele, ou então alguma peça de roupa de lã, tá? Após isso, nós vamos aproximar a bexiga da lata sem encostar. Vamos ver o que acontece? Tomara que a gente obtenha o resultado aí, né? Mas eu vou dar um tempinho antes para você anotar isso aqui. Já ficou ansioso, né? Tá, vou dar um tempinho para você anotar aqui, tá? O que nós vamos fazer, o que vamos utilizar e qual será o procedimento. E a gente volta daqui a pouquinho, então, para fazer esse experimento, ok? Até já, a gente se encontra. Olá, queridos! Professora voltou aqui. Eu voltei com os possíveis objetos para esse experimento, que no caso, o meu seria por indução. Mas você pode estar fazendo aí também por contato, por atrito. A professora só vai te dar uma sugestão. Quando você for realizar esse experimento,
Filma você fazendo, vai ficar bem legal, porque depois você vai poder socializar, você vai compartilhar com os teus colegas de turma, né, que não vão estar aí com você. Vocês podem fazer isso em grupo, né? Um grupo faz por indução, o outro faz, então, por contato, o outro faz, então, por atrito. Então, no caso aqui, eu tenho uma bexiga, né? E um copo de alumínio, uma latinha de alumínio. Você pode usar aí na tua casa uma latinha, tá? Para fazer por indução. Aí, por indução, o que que vai acontecer, né? Sendo esses objetos aqui, as cargas elétricas, tá? As cargas elétricas da latinha vão interagir com o campo elétrico produzido pelas cargas da bexiga, certo? Que você vai pôr ela em contato aí com alguma coisa, com a tua pele, ou o cabelo, tá? Ou então com a roupa de lã. Então, essas cargas elétricas vão interagir da latinha e também da bexiga, ok? Muito bem. Bora então fazer uma atividade? Bora lá? Sobre o átomo. Sobre o átomo. Responda essas duas questões. Quando dizemos que um átomo é eletricamente neutro? E quando nós dizemos que ele pode deixar de ser eletricamente neutro? Eu vou dar um tempinho para você registrar essa atividade no teu caderno, para você responder essas duas perguntas e a gente já volta para conferir. Até daqui a pouco. Voltei, gente bonita! E aí, anotou a atividade no teu caderno? Conta uma coisa para mim, esse caderno está organizado? Olha lá, hein? Tua professora de ciências vai cobrar isso aí depois. Eu tenho certeza que você está bem dedicado e ele está organizado. Bora lá então. Deixei essas duas questões aqui para você responder, né? E perguntei assim, quando que nós dizemos que um átomo é eletricamente neutro? E quando que ele pode deixar de ser eletricamente neutro? Bora lá então? Para a primeira questão, letra A.
quando ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Quando ele tem o mesmo número de prótons e elétrons iguais, né? Ele é eletricamente neutro. E quando ele deixa de ser eletricamente neutro é quando ele ganha ou quando ele perde elétrons, ok? O que vimos nesta aula? Vimos sobre os fenômenos elétricos, fenômenos magnéticos, parte dos átomos, né? Também nós vimos os processos de eletrização, por atrito, contato e indução. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito muitas anotações. Espero que você também fique muito bem com a tua família. Até breve.